Líderes TV presenta el sexto Seminario Internacional de Líderes, realizado exitosamente en San Pablo, en el Hotel Pullman Sao Paulo Ibirapuera. Más de 3.500 personas se reunieron vía streaming y 140 empresarios estuvieron presentes para escuchar las reflexiones de 24 personalidades que analizaron el escenario empresarial, económico y político entre Brasil y Argentina. Con la participación del Dr. Geraldo Alckmin, vicepresidente electo de Brasil, Ricardo Nunes, intendente de San Pablo, y Michel Temer, expresidente del Brasil. José Roberto Maluf, presidente de TV Cultura, el cónsul general argentino Luis Kreckler y los embajadores de nuestros países. ¿Cómo se puede lograr una mayor proximidad comercial entre ambos países? ¿Y dónde hay oportunidades comerciales de crecimiento? Se habló del impacto del cambio climático, de las energías renovables, los avances de la tecnología y las expectativas para 2023. Reviví lo mejor del sexto Seminario Internacional de Líderes y accede a www.liderestv.com.ar. Our world is your playground, a space where you set your own limits. Reimagine your future and rethink what's possible. We welcome the dreamers, opening our doors to the business leaders, the creators and innovators, the people that never stop asking questions. A place for betterment, created for the curious, a powerhouse of productivity, dedicated to self-improvement. Through our passion for art and fitness, we will inspire our guests and colleagues to transform their performance by engaging minds and energizing bodies to enable improvement with every stay. Pullman, a playground to push your boundaries. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Esse será o seminário que terá inclusão de líderes do Brasil, líderes da Argentina, figuras que estão preocupadas nessa integração regional, porque juntos sabemos que somos os 60% da população, 63% das terras. Podemos trabalhar para vender para terceiros mercados, para atrair as exportações, para limar essa burocracia, para ajudar o desenvolvimento econômico. É muito importante, neste momento, fazer esse seminário. Porque, de novo, os nossos dois governos vão se acertar a partir do dia 1º de janeiro. Atualmente não estão muito acertados, mas a partir de 1º de janeiro, Alberto Fernandes e Luiz Inácio Lula da Silva falam a mesma língua. E espero que, falando a mesma língua, isso traga um bom resultado para os nossos países, para o Uruguai, Paraguai e outros países que participam do Mercosul, e que possamos, finalmente,
fazer o grande acordo com o mercado comum europeu e que tenhamos um futuro promissor de hora em diante. Menos no futebol, obviamente. E uma das importâncias fundamentais deste seminário, onde temas importantíssimos, relevantíssimos, tenho absoluta convicção, serão debatidos, mas a relembrança que se faz da imperiosa necessidade de que haja uma integração entre esses países, este é um dos fundamentos principais deste seminário. E por isso, com muito prazer, com muito gosto, com muita satisfação, eu não podendo estar presente presencialmente, né, eu faço por este meio virtual, desejando os melhores trabalhos para os participantes deste seminário. Aquilo que nos move é que a gente possa gerar desenvolvimento, trocar informação, ampliar a tecnologia para gerar desenvolvimento econômico, e será através do desenvolvimento econômico que a gente vai reduzir as desigualdades sociais. E essa é a nossa busca incessante. As empresas, quando buscam se aperfeiçoar, aumentar os seus lucros, melhorar a sua participação nos mercados, evidentemente a consequência disso é gerar oportunidades de emprego e renda para que a gente possa cada vez mais combater e enfrentar essa situação tão crucial que é da desigualdade. Essa é a sexta reunião que fazemos aqui em São Paulo, e isso não é menor, porque São Paulo realmente é o centro do comércio, investimentos, do turismo entre o Brasil e a Argentina. E essa oportunidade, novamente, logo da pandemia, que a gente está fazendo isso aqui no Brasil, é muito importante. É o primeiro seminário após a pandemia, certo? E dizer para vocês que o Pullman ele é reconhecido como um hotel para receber eventos de pequeno e de médio porte. Então, eu e a minha equipe estaremos aqui hoje durante o seminário e aqui amanhã, também se qualquer um de vocês quiserem ter alguma informação do nosso hotel e da nossa marca Pullman. Quiero transmitirles las enormes expectativas y fundamentalmente la responsabilidad del rol de esta embajada, que le hemos dado una impronta ejecutiva, comercial, a través de los 10 consulados, donde estamos para proveerles toda la información que necesiten para tomar decisiones a las mujeres, a los hombres de negocio. A Embaixada do Brasil continuará trabalhando de perto com os mais relevantes atores brasileiros e argentinos, oferecendo um espaço de articulação e fortalecimento dos laços econômicos e comerciais entre os dois países. Hoy el desequilibrio de oferta producido por esta invasión rusa en Ucrania generó una inflación global que ha triplicado las que venían del año pasado en Estados Unidos o en Europa. Esto ha sido porque no hay oferta suficiente de alimentos y de energía. Bueno, Argentina y Brasil, para plantearnos como región, somos los únicos que podemos paliar o equilibrar este faltante. Entonces es una responsabilidad, no lo tenemos que pensar como un negocio de corto plazo, como una oportunidad, es la responsabilidad que tenemos como miembros de la comunidad internacional. Sí, e acho que vários setores da economia estão percebendo um desafio para atrair aos jovens a virem trabalhar. No nosso setor, trabalho híbrido não existe. Não, Eu preciso tem que estar prestar aí, serviço. sim. E aí a gente está trabalhando muito, trazendo um valor agregado nessa jornada dos nossos colaboradores. A gente é Great Place to Work no Brasil. Fomos 25 anos dentro de Great Place to Work e estamos buscando para flexibilizar a jornada de trabalho, e isso está funcionando. A gente está mostrando como os nossos jovens são treinados nos hotéis, como eles conseguem progredir dentro da carreira profissional. Tenho muitos exemplos, com muita satisfação, de colaboradores que começaram de bellboy, abrindo a porta, e hoje, depois de 10, 15 anos de carreira profissional, tornarem-se gerentes de um hotel. Sim? Então, a gente está trabalhando muito nisso e com muita satisfação também. E PepsiCo Positive tem 3 grandes pilares, eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro é a agricultura positiva,
O segundo é cadeia de valor positiva. E o terceiro são escolhas positivas, tanto em produtos também como pessoas. Começando por a agricultura positiva, o grande desafio que nós temos, e o Brasil é um grande exemplo disso, por ser um país exportador de matéria-prima, é de tornar essa agricultura sustentável e renovável. Então, aqui se trata realmente de trabalhar com parceiros agricultores. Nós compramos muitas matérias-primas no Brasil, 99,6% do que a gente vende no Brasil é produzido no Brasil. Então, a gente desafia nossos parceiros em investir em tecnologia. Nós temos produtores de batatas. Hoje em dia, a gente consegue fazer o monitoramento das batatas com drones para poder verificar pragas, para poder verificar doenças e antecipar. Nós temos sistemas de irrigação que são os mais modernos que existem. Elas não vão vir só a mais de uma empresa única. Elas vão vir com empresas que possam se unir, mesmo sendo concorrentes, mesmo sendo em vários setores, para resolver esses desafios industriais, desafios de sociedade e desafios de agricultura também. Então, A gente poderia falar aqui de números. E a OIT tem números muito abrangentes em relação à mão de obra feminina. E todas vocês e todos os homens também sabem a diferença que é ter um número maior de mulheres, ou seja, nos cargos de liderança, ou seja, nos cargos de representatividade, ou dentro da indústria produtiva. O nosso conselho ele tem mulheres que são donas da sua indústria. Nós temos 87 mulheres e CEOs de grandes empresas. Mas qual é a vantagem de se manter um conselho? O que a gente quer isso? Além da muito maior participatividade feminina, que a gente sabe comprovadamente, Cecília, que 20% no rendimento financeiro da empresa vem a partir da presença feminina. ¿Cómo estamos de cara al Acuerdo de París, firmado en el 2015, donde los países han prometido topear el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados y hacer los mejores esfuerzos para topearla en el aumento en 1,5 grados centígrados? Bueno, les cuento que para el 2030, si queremos mantener la temperatura en 2 grados centímetros de aumento, estamos 15 gigatoneladas por arriba de lo que deberíamos lograr en el 2030. 15 gigatoneladas es lo que emite China en un año. Hubo un descenso en las emisiones en el 2020 con respecto al COVID, por la falta de generación de trabajo en todo el mundo, pero en el 2021 otra vez las emisiones están repuntando seriamente. Y muchos de los compromisos realizados en la COP del año pasado, la COP26 en Glasgow, por parte de los países y empresas, no han sido cumplidos. Você precisa gastar 70% a 80% do seu tempo cuidando de gente. Quanto mais alto, como o nosso Alexandre, CEO da PepsiCo, está, mais você precisa entender de gente. Você precisa fazer a arquitetura humana da sua empresa. Essa arquitetura humana leva ao planejamento estratégico humano, que é transformar a estratégia em quem e como. Quando eu estive com o Ram Charan nos Estados Unidos, ele sempre, famoso pelo livro que escreveu de execução, que o problema está sempre na execução do processo. E, finalmente, a empresa é um jogo de números e de pessoas. Quando você olha a cara das pessoas, você vê os números que elas foram capazes de fazer. Quando você olha os números, você vê a cara das pessoas. E eu gostaria de terminar com uma frase do nosso Steve Jobs, que disse que eu fui aos lugares mais distantes do planeta Terra para contratar as melhores pessoas do mundo. O que eu acho que vai acontecer? Se a gente continuar fazendo mais o mesmo, a gente vai ficar nesse jogo xoxo. Vai para 3 e pouco, vai para 4, cai para 2 e pouco. Se a gente começar a pensar um pouquinho mais longe, a gente consegue fazer muito. Quer dizer, a gente tem que ter uma transformação súbita, a gente tem que começar a pensar mais longe. Coisas especificamente sobre nós. Primeiro, numa agenda de integração maior. Quer dizer, a burocracia, apesar de toda a integração, a burocracia, alguém que se forma lá para trabalhar aqui, eu tenho uma amiga, convidei ela, não sei se ela chegou, que fez direito lá, tinha mestrado lá e teve que fazer a faculdade inteira aqui de novo.
Solemos decir que cuando elegimos la responsabilidad de llevar adelante las compañías, sobre todo los empresarios en Argentina, que solemos tildarlos de vikingos, ¿no? Porque hay que ser realmente bastante importantemente valiente para llevar adelante una economía muy VUCA o muy VICA, ¿no? Somos expertos en economías volátiles, inciertas, complejas y ambiguas. Nosotros entendemos que cada uno de los miembros de la organización, no solamente los líderes, son los protagonistas de ese cambio. Por eso, a partir de nuestro trabajo en Grupo Brasil-Argentina, lo que sembramos es la semilla de no solamente de la integración, sino del protagonismo, de entender que cada uno tiene un rol, indiferentemente del área que ocupe, y sobre todo en un seminario como este que habla de líderes, fomentar el liderazgo. Entendemos que tenemos muy pocos ejemplos últimamente de líderes y entendemos que los líderes también se forman, ¿sí? También se forman. Solemos decir que la CEO de CEO trocó de ser executive a ser empathy, ¿sí? Son líderes empáticos. Necesitamos entender, hoy se habló durante toda la mañana de esto, necesitamos entender la circunstancia y el contexto para estar a la altura del protagonismo bilateral. Celebramos la palabra negocios, ¿sí? La palabra negocio justamente es la que hace que estas 50 compañías, en este caso nuestras, y las 130 que hay en Argentina brasileñas, como hoy lo dijo el embajador, justamente puedan dar trabajo en un país que lo necesita y tributar sus impuestos y hacer que la economía funcione. Bom, primeiro, os bancos estão super sólidos na Argentina, os bancos são rentáveis, tem muita oferta de crédito, então, para todas as oportunidades que existem, hoje os bancos estão para apoiar, para acompanhar com crédito o que seja necessário. Olhando um pouco do lado do que a gente está vendo, enfim, o painel fala de expectativas. Eu acho que a Argentina hoje ela tem uma posição bastante interessante pelas características que tem. Já foi falado um pouco pelo embaixador Scioli. A Argentina tem, na transição energética principalmente, tem potencialidades bastante interessantes, porque ela tem o lítio, né? Ela está no que se chama o Triângulo do Lítio, onde tem no norte da Argentina o lítio, enfim, tem também ali na Bolívia e no Chile. Tem o gás, e o que é interessante do gás da Argentina é que tem a segunda reserva de gás não convencional do mundo, em Vaca Morta, é de que o preço de extração do gás é um preço bastante baixo, enfim, uma reserva grande, e obviamente que tem o desafio do gasoduto que tem que ser desenvolvido, né, para trazer esse gás aqui para o Brasil, mas esse gás ele seria muito benéfico para a economia argentina como exportadora de gás e toda a cadeia do gás, e também para o Brasil por conta do preço, né? Foi aprovado recentemente no Brasil o novo marco regulatório do gás, e aí se busca muito a utilização do gás para a competitividade da indústria, e aí existe uma potencialidade bastante interessante. Experiencia que uno tiene porque viene del liderazgo empresario, no digo liderazgo político porque no me ha tocado a mí, pero cuando estás al frente de un club te das cuenta que es muy parecido, en el caso de Brasil, a un estado, en el caso de la Argentina, a una provincia de las grandes, porque son millones los que son hinchas del Palmeiras, del Corinthians, del San Pablo o de River, de Boca. Son millones. Y esos millones hacen que vos tengas que estar gestionando y tenés que administrar algo que es muy difícil, que es administrar la pasión. Ahora, ¿por qué se puede lograr eso en el fútbol, como planteaba Julián Marías? Yo creo que el tema es que uno tiene que hacer, como en tantas otras cosas, tiene que tener un proyecto, tiene que tener un plan de juego, tiene que tener una idea. Tiene que haber quien lidere, en este caso, por ejemplo, ya llevándolo al equipo de fútbol, tiene que haber un cuerpo técnico que tenga muy claras sus ideas y que se las sepa transmitir a sus jugadores para convencerlos de que de esta manera van a llegar al objetivo. Es muy importante un equipo muy unido, es muy unido que esos jugadores estén unidos, que el cuerpo técnico esté unido, que sus dirigentes también estén unidos, porque de esa manera lo lográs. A nosotros nos pasó en River.
En River, ¿qué hicimos? Teníamos un proyecto, teníamos un equipo de gente, un equipo de jugadores y el cuerpo técnico, donde todos pensábamos igual. Y por eso logramos los éxitos. Entonces, no hay éxito en nada, en una empresa, en un país, en un equipo de fútbol, que no tenga la unidad, la unión, que no exista realmente estar compenetrados en lo que realmente es el objetivo que tienen. O Brasil tem uma referência, como a Argentina tem uma referência, que nós podemos ter 2 a 3 safras por ano. E isso nos ajuda a ter um estoque praticamente no meio ambiente. O mundo, hoje, para vocês terem uma ideia, fala assim, mas Tirso, como que você fala que nós não temos um estoque de alimentos? Primeiro, que a Ucrânia, que tinha um estoque antes da pandemia, foi obrigado a deliberar agora o seu estoque para ajudar a segurança alimentar do mundo. Então, nós aqui estamos fazendo um trabalho muito grande em parceria Sebrae, Faesp, Senar e as outras entidades, como cooperativas, associações, para que nós possamos desenvolver, primeiramente, as regiões nossas. Cada região nossa tem uma vocação. E essa vocação, ela precisa ser descoberta e você agregar o valor no todo dela. Onde você fala agregar valor é somar indústria, comércio, serviço e o agro. A somatória desses todos os setores da economia traz realmente o equilíbrio e o vetor de desenvolvimento. Então aí você verifica o turismo, você verifica o artesanato, a gastronomia e você cria as condições macro para que você possa fazer as políticas públicas junto aos prefeitos da região. Então você consegue fazer a segurança alimentar regional. Esse ponto pode ser similar quanto o Brasil e a Argentina. Nós temos muita coisa que nós produzimos conjuntamente. Por que não fazemos a mesma proporção com o Uruguai também, o Paraguai? Acho que é a força que nós temos de ter para alimentar o mundo. El grupo Newsan es muy conocido en Argentina porque es líder en la fabricación, comercialización y distribución de electrónica de consumo y artículos del hogar. Sin embargo, lo que lo caracteriza al grupo Newsan es la creación de oportunidades en contextos complejos y de crisis, que nuestro país sabe bastante de eso. Tenemos valores que nos definen, que son la integridad, el trabajo en equipo, el liderazgo justamente, por el cual nos convocan aquí, el espíritu emprendedor y ser sustentables. Digo todo esto porque justamente esos valores, esas características hacen que en el 2011 este grupo se dedique a abra la división alimentos, Newsan Food, que es por la cual me convocan aquí, dedicado a la exportación de alimentos. ¿Y por qué? Porque en Argentina en el 2011, ante una crisis cambiaria y de balance de pago, surgió una política del 1 por 1. Para importar $1 hay que exportar $1. Y en lugar de trabajar sobre la coyuntura y pensar en el corto plazo, nosotros pensamos en esto que comentaba Tiros muy acertadamente, los alimentos, el mundo, la necesidad de abastecerlo. Y en ese sentido iniciamos una aproximación al sector pesquero argentino, que es eminentemente exportador, exporta el 95% de su producción, y a partir de allí nos vinculamos con productores y armadores de buques pesqueros, pero no para la tradicional trading, que es comprar y vender, sino le aportamos management, le aportamos la posibilidad de abrir mercados y nuestra fuerza de venta en el exterior, y por otra parte financiación que necesitaba el sector para mejorar sus unidades productivas, modificar y renovar la flota, ampliar plantas procesadoras, y todo ello de la mano de un espíritu asociativo. Nosotros somos PepsiCo y la gente nos asocia normalmente con las grandes marcas Doritos, Lay's, Ruffles, Pepsi, Gatorade, etc. Pero en realidad nuestro negocio comienza en un lugar en toda Latinoamérica, y eso es el campo, el agro. Por eso estamos totalmente enfocados a un sistema de agricultura sustentable que llamamos PEP Positive.
Esa estrategia la hacemos en asociación directa con nuestros socios agricultores en cada campo. De hecho, estuve hace muy pocas semanas en el sur de Brasil, en Curitiba, donde vimos con nuestros propios ojos, y aquí les estamos mostrando algunas fotos de cómo el manejo de la papa en esa área de Brasil es tan pero tan importante. Esta visión de PepsiCo Positive tiene un cuidado total del agua, de la aplicación de fertilizantes y pesticidas del modo más correcto, de todo lo que tiene que ver con una agricultura regenerativa, con un cuidado de la parte de arriba de la tierra totalmente vital para la sucesión de generaciones hacia adelante. Además, también trabajamos con agricultores en el cuidado de las comunidades. Las familias que están acostumbradas a trabajar en el campo aman esa tarea y queremos darles una oportunidad de prosperidad como ninguna. Se la merecem. A grande possibilidade da Argentina e Brasil seguirem em frente porque há espaço competitivo. Mas sem a lição de casa, esquece, não tem a menor chance. Porque a tecnologia, ela é democratizante, inclusiva, e ela facilita as coisas. Mas se o argentino não quiser socializar a sua moeda, como foi dito aqui, não precisa ter uma moeda nova. A moeda nova chama Pix. É só integrar. Os bancos centrais, Acordo de Basileia, estão funcionando. Precisa ter humildade para dizer o seguinte: nós precisamos descer alguns degraus para poder assumir uma escala continental no mercado internacional. Então, a minha voz crítica à Argentina também é para o meu país. Nós vamos fazer uma sucessão no estado de São Paulo, jamais pensada, idealizada por nós, mas que se apresenta como um grande potencial. Volta ao Robert Wong, o sucesso está no equilíbrio. Temos que equilibrar todas as forças. Aí, quando compramos essa área para fazer esse projeto além de ser de proteção, de ajudar as comunidades ribeirinhas, era uma filantropia nossa, porque nós temos uma multinacional grande e no mercado, nos estrangeiros, eles gostam muito da questão de meio ambiente. Tivemos alguns problemas políticos e, desde então, a gente parou os projetos lá dentro e eu tentei começar, quebrando a minha cabeça, para começar a achar uma maneira de fazer a gente poder desenvolver aquela área sem degradar, obviamente. A gente tinha um projeto de manejo lá, nós paramos, então a gente doa as castanhas, as comunidades podem usar. Mas o ano passado eu fiquei sócia de uma empresa de tecnologia e a gente criou uma plataforma que se chama Planetary X. Como se chama? Planetary X. Através dessa plataforma, a gente usa a blockchain, que você faz um inventário de toda a área. Não é só créditos de carbono, é créditos de bioma, créditos de rios, é um inventário florestal. Através do blockchain, você tem toda essa segurança das cadeias e você liga todas as duas pontas e faz esse comércio, esse trade internacional e nacional com as grandes empresas. Nos esperamos no 7º Seminário Internacional de Líderes em 2023. Our world is your playground, a space where you set your own limits. Reimagine your future and rethink what's possible. We welcome the dreamers, opening our doors to the business leaders, the creators and innovators, the people that never stop asking questions. A place for betterment, created for the curious, a powerhouse of productivity, dedicated to self-improvement. Through our passion for art and fitness, we will inspire our guests and colleagues to transform their performance by engaging minds and energizing bodies to enable improvement with every stay. Pullman, a playground to push your boundaries.
Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.